Bluette Elite 30. Ele é um modelo de entrada dos bancos de energia. Isso aqui serve para armazenar energia para situações em que você precise, tanto de emergência ou mesmo situações de lazer. Aí eu estou falando de camping, né, de trilha, de ambientes naturais em que você precisa levar energia junto com você. Um detalhe importante é que esse equipamento ele não gera energia, ele armazena. E aí é onde entram duas coisas diferentes. Gerar energia e armazenar energia são coisas totalmente diferentes, porém elas estão totalmente ligadas uma à outra. Esse é o aparelho que eu vou usar como modelo para vocês hoje, que é o Elite 30 V2 da Bluette, um aparelho de 600 watts de potência com uma bateria que fornece 288 watts-hora. Vamos entender melhor o que esse equipamento fornece, o que eu posso ligar e quais as conexões que eu posso fazer nesse banco de baterias. Aqui desse lado eu tenho uma tomada, isso é uma saída, exatamente igual à tomada da parede da sua casa. Então aparelhos que você ligaria, por exemplo, na tomada da sua casa, que você liga na tomada, exemplo, um ventilador, um rádio, uma TV, uma ferramenta muitas vezes elétrica, como uma furadeira, por exemplo, coisas que você ligaria na tomada, você vai ligar nessa tomada aqui, isso é literalmente uma tomada, ok? Nesse caso aqui é uma tomada de 220 volts. Lembrando que esses aparelhos, eles não são bivolts, ok? Então tem aparelhos, bancos de energia que são 220 e tem bancos de energia que são 127 volts. Já aqui embaixo, nós temos as saídas do tipo USB. Nós temos duas saídas do tipo C, que são essas pequenininhas aqui do lado, em que uma tem 140 watts máximos de energia que ela pode fornecer e a outra 100 watts máximos. Um é um pouquinho mais potente, a outra é um pouquinho mais fraca, ok? Nesse caso, saída de energia que você vai ligar lá o carregador do seu celular, algum notebook que seja alimentado diretamente com cabo C também pode ser ligado aqui, tá? Ligado direto, tablets, tá? Qualquer aparelho, algumas lanternas que a gente vai carregar, por exemplo, tem lanternas que tem bateria recarregável, que você usa saídas do tipo C, né? Saídas USB para poder recarregar. Você poderia recarregar diretamente aqui. Alguns conjuntos de lâmpadas que podem ser alimentados por essas saídas também podem ser ligados aqui. Aqui no meio nós temos duas USB daquela padrão, que é do tipo A. São duas saídas USB do tipo A de 5 volts. Então, por exemplo, o teu celular pode ser carregado nessas saídas aqui. Aqui no meio é no máximo 5 volts, ok? Aqui as do tipo C, uma pode ir até 28 volts e a outra vai até 20 volts, ok? Então alimenta aparelhos que exigem mais energia. Aqui nós temos os botões de ativação. Então eu tenho um botão de ligar aqui no meio, que vai ligar ali o visor digital do painel, onde ele dá as informações para mim sobre quanta energia está entrando, saindo e a quantidade de bateria e mesmo a quantidade de horas de energia que eu ainda tenho restante no banco de bateria. Aqui embaixo eu tenho botões de ativação, botão para corrente alternada e contínua, tá? No caso aqui, por exemplo, se eu quero usar essa tomada, eu vou ter que ativar esse botão aqui e daí ele vai liberar energia aqui, tá? Nessa tomada aqui. Se eu quiser utilizar as USB, ou mesmo utilizar essa saída aqui do lado, o que é essa saída aqui? Isso aqui é a mesma saída que tem lá no painel do seu carro, pelo menos acho que a maioria dos carros ainda tem, que é para o famoso acendedor de cigarro. Então você pode conectar aparelhos aqui, tem muitos aparelhos que têm adaptadores para ser carregados, por exemplo, lá no conector do carro. Mesmo celulares, rádios, algum aparelho, até bombinhas compressoras para encher pneu, acessório para carro que você liga lá no acendedor. São exemplos de aparelhos que poderiam ser ligados aqui, tá? Nessa saidinha 12 volts aqui, 10 amperes. Aqui embaixo eu tenho duas saídas para plugs igual aqueles de fonte. Vocês já devem ter visto alguns aparelhos que usam um plugzinho que é um pino e uma capa em volta, tá? Tem um nome específico, um modelo específico, aquele pino. Mas aqui é 12 volts e 8 amperes nessas duas saídas. Um aparelho desses, por exemplo, você poderia alimentar direto por aqui. E aqui em cima eu tenho a entrada para painel solar. Então eu posso ligar o painel solar aqui,
para poder alimentar esse banco de baterias, carregar essas baterias. Ou mesmo eu poderia ligar, inclusive, esse mesmo banco de energia no carro, ligando lá no acendedor de cigarro. Então tem um cabo específico em que eu utilizo no acendedor de cigarro, plugo aqui no banco de baterias e carrega o banco de baterias, que inclusive é uma coisa muito legal. Eu costumo dizer assim, se você tem um carro, você já tem um gerador de energia combustível, é seu carro, tá? O seu carro ele gera eletricidade, no seu carro, quando ele está em movimento, o motor está em movimento, ele está gerando energia. Então você pode carregar não só bancos de energia, como inclusive sustentar outros aparelhos utilizando a própria energia do seu carro. Aqui na lateral eu tenho uma entrada de plug aqui para carregar também na rede da sua residência. Pluga o cabo aqui, liga na tomada e carrega o banco de baterias para manter ele sempre carregado. Detalhe, se você tiver um gerador a combustível, tá? Gerador a gasolina, desses que vendem aí nas lojas de ferragem, você pode carregar o seu banco de energia também, plugando ali a saída do seu gerador de energia aqui nessa entrada, tá? E você vai carregar o banco de baterias também. Ele tem 3 modos que você vai usar para poder carregar ele. Ele tem um modo padrão, que vai levar em torno de 2 horas para carregar. Lembrando que aqui a entrada do painel solar, por exemplo, ela é de 200 watts máximos. Então eu não posso ligar nenhum carregador, tá? Ou um painel solar, por exemplo, ou um carregador com mais de 200 watts, ok? Porque ele vai prejudicar essa entrada. Então ela aceita até 200 watts de potência. Então, sei lá, um painel solar até 200 watts, legal, vai aceitar. Mais do que isso, não vai. Aí, é claro, tem o modo turbo, que ele vai fazer uma carga rápida, que o que vocês conhecem como carga rápida. Às vezes para celular ele também tem o mesmo sistema. Então ele vai fazer uma carga rápida de até 80%, caso você queira fazer uma carga rápida da bateria, e ele vai demorar uns 45 minutos para dar uma carga de 80%. E também tem um modo silencioso. Modo silencioso, eu digo para vocês, não é barulhento quando está carregando, tá? Mas o modo silencioso é que o equipamento fica mais, vamos dizer assim, estático, silencioso literalmente, apesar de, vou dizer para vocês, não faz barulho quando está carregando, mas ele vai dar uma carga lenta, ok? Que vai levar em torno de 3 horas para carregar completamente. Uma coisa interessante desse aparelho, que apesar de ele ter 600 watts, o que é 600 watts? É o máximo de energia que ele vai entregar. É a potência máxima desse aparelho. Então, quer dizer, se você tem um aparelho que consome mais de 600 watts, não vai dar para você ligar aqui. Porém, ele tem um modo de elevação de potência, que isso é o que a gente chama de potência resistiva. São equipamentos que usam resistência. Exemplo, secador de cabelo, cafeteira que usa resistência, ferro de passar usa resistência, aquecedor usa resistência. Então, para equipamentos que usam potência resistiva, ele tem um modo de elevação de potência que, por mais que ele tenha 600 watts, e esse aqui é o máximo dele, ele consegue permitir que você ligue um aparelho de até 1500 watts que use potência resistiva. Então, dá para ligar um secador de cabelo aqui? Dá, acreditem. Ele tem esse modo que permite que você use equipamentos com uma potência resistiva maior. E um outro recurso muito top que esse aparelho tem, que ele apresenta, que é uma das possibilidades, é o modo UPS. O que é o modo UPS? Vocês já devem ter escutado falar sobre o equipamento chamado No Break. O que é o No Break? Você liga, deixa ele ligado na rede da sua casa, na eletricidade, tá? E quando a energia cai, quando a luz cai, saiu energia, deu queda de energia, o aparelho automaticamente ele entra em ação e começa a fornecer energia do banco de bateria. Existem várias formas de a gente poder alimentar um banco de energia daquele. Uma das formas é utilizando painéis solares. Como eu falei, na vantagem de você estar fazendo isso simultaneamente, você alimentar o banco de bateria e o banco de bateria está alimentando seus aparelhos. Se você tem energia solar no momento, se você tem luz solar, você vai estar sustentando o banco de energia e ao mesmo tempo sustentando os aparelhos, o que naturalmente vai dar muito mais tempo de utilização de energia para você. Nesse caso, esse aqui é um Sora 130. Tá? É um painel solar de 130 watts. Lembrem que eu falei que o banco de energia ele pode ser alimentado com painéis até 200 watts, ok? Esse aqui é 130, não passa do limite do banco de energia e tem uma boa potência para poder carregar aquele banco de energia lá. Fora que é compacto, né? Para você carregar isso aqui e levar dentro do carro ou você ter na sua casa guardado num cantinho, isso aqui se torna muito prático.
Olha só. Monta, ele tem um suportezinho, fica fácil de você montar isso. E ele é compacto, mas abrindo fica um painel razoavelmente grande, ok? E daí eu vou fazer a conexão com os cabos que eu tenho aqui, por exemplo, esse cabo aqui que vocês estão vendo, ó. Esse é o cabo de conexão, não tem erro, porque as conexões são padrão. Agora eu tenho um sistema montado, eu tenho o painel, o Sora 130 montado, ele pode gerar até 130 watts, é claro que eu precisaria de bastante sol para ele gerar o potencial máximo dele, não é o caso de hoje, está nublado, então ele não vai gerar toda aquela captação de energia, mas dependendo da intensidade da luz, ele vai, sim, da luz solar, ele vai gerar alguma energia, talvez não os 130 se eu tiver um tempo nublado, mas ele gera alguma energia. E vou conectar ali no banco de baterias, manter ele sustentado, e nesse sistema eu poderia estar alimentando o banco de baterias e ao mesmo tempo alimentando dispositivos. Um banco de energia como esse, com saída máxima de 600 watts e capacidade de 288 watts-hora, ele pode alimentar diversos equipamentos de emergência e uso cotidiano. Mas como eu falei para vocês, é importante entender a diferença entre potência máxima e capacidade de armazenamento. Nesse caso aqui, 600 watts é a potência máxima instantânea que ele consegue entregar, ou seja, ele tem 600 watts de potência, então eu posso ligar até 600 watts de equipamentos nesse dispositivo, ou por exemplo, um equipamento de 600 watts. Claro, tirando ali o modo de potência resistiva, que eu posso ligar um aparelho até de 1500 watts, mas isso é uma qualidade que esse aparelho fornece. Mas vamos trabalhar dentro dos 600 watts, que é a potência máxima instantânea que ele consegue entregar, ok? 288 watts-hora seria a quantidade total de energia armazenada na bateria, é quanto ele tem na bateria para entregar. Na prática, a autonomia real geralmente costuma ser entre 80% e 90% da capacidade nominal. Digamos aí que 288 é a nossa capacidade nominal. Na prática, considerando 80% a 90%, porque tem as perdas do inversor, do sistema, o aparelhinho ele consome a energia própria, ele se mantém, então a gente perde um pouco de energia para ele. Portanto, é razoável a gente considerar entre 230 e 260 watts-hora úteis, que é o que ele vai ter para fornecer para os seus dispositivos. Anota aí, a fórmula básica para você entender quanto um dispositivo que você quer ligar aqui vai consumir ou quanto tempo vai durar, vamos dizer assim, a fórmula é bem simples. A autonomia em horas, de quanto que ele vai aguentar com o teu aparelho, é a energia útil em watts-hora dividida pelo consumo do aparelho em watts. Vou ligar ele e vou colocar aqui o meu celular para carregar. Vou plugar aqui direto. Um detalhe interessante é o seguinte, que eu pluguei direto na USB para poder carregar o meu aparelho, tá? Então vou ligar aqui, ó, o DC, certo? E ele vai começar a carregar o aparelho, já está carregando aqui, certo? Aqui ele está mostrando o consumo, certo? Para fazer a carga desse celular. Aqui está dizendo que o consumo, eu liguei só ele, tá? Está dizendo que está consumindo 8 watts, ok? Ó, consumo de 8 watts da minha bateria. Então eu quero saber quanto que vai durar. Ele dá aqui umas horas, ó, 16,6 horas de carga restante de bateria, já que eu liguei um aparelho que ele já calculou e disse para mim quanto tempo que vai aguentar. Nesse caso, por exemplo, a minha micro retífica, tá? Isso aqui é uma micro retífica que consome 130 watts. Ligo o aparelho. Vou ligar aqui a saída AC. Pronto, agora ele está sustentando. Aqui ele está dizendo o consumo, ó, 11 watts, está consumindo, vou ligar o aparelho. Ó, ligou, tá? Posso aumentar a velocidade, reduzir. Detalhe que ele é 130 watts, só que é um equipamento com motor, então no máximo ele vai consumir 130. Se eu deixar numa velocidade mais baixa, ele consome menos, ó. Tá mostrando, ó, 109, 107 watts. Então, com esse banco de bateria, eu posso manter funcionando essa máquina aqui por 2 horas. 288 watts-hora pode parecer pouco no primeiro momento, mas para uma preparação para emergência, a prioridade não é alimentar eletrodomésticos, e sim manter funções críticas. Você não vai ligar uma cafeteira numa situação de emergência, você vai ligar uma lanterna, você vai ligar um nebulizador.
coisas desse tipo. Você vai ligar equipamentos como equipamentos de comunicação, um Starlink, por exemplo. Vamos imaginar um cenário de apagão de 24 horas. Você vai ligar lá um Starlink, um mini, que consome em torno de 30 watts. Você vai ligar ele por 4 horas, vai dar 120 watts hora de consumo. Você vai ligar uma iluminação de LED, por exemplo, que consome 10 watts. Você vai deixar ligada por 6 horas, dá 60 watts hora. Você vai carregar celulares, digamos que você vai gastar uns 20 watts hora para carregar esses celulares. Ou mesmo um rádio de comunicação e algum outro equipamento, um rádio HT, pode ser rádios HT, que você vai gastar também ali uns 20 watts hora para poder carregar esses aparelhos. No caso, aí, o consumo total seria de 220 watts hora para todos esses aparelhos. Ou seja, uma estação de apenas 288 watts hora, como essa aqui, pode manter a comunicação, iluminação e acesso à informação durante um apagão inteiro. Fora o detalhe aqui que a gente tem que considerar que isso é a bateria, quanto a bateria carregada está fornecendo. Detalhe que ele pode ser alimentado enquanto ele fornece energia. Quer dizer que de dia você pode estar com um painel solar recebendo energia e mantendo ele carregado e automaticamente mantendo os teus aparelhos funcionando. Da mesma forma, você pode ter um gerador a combustível que você liga ele, carrega e aí distribui energia para os teus aparelhos, o que vai aumentar muito mais o tempo de uso, ou vamos dizer assim, a possibilidade energética que você tem numa emergência. É importante entender em questão de energia e preparação para emergência que o objetivo não é substituir a rede elétrica da casa, mas é preservar as capacidades essenciais quando a rede falha. Então, um aparelhinho como esse aqui, ele não vai manter tua casa toda funcionando, mas ele pode manter os seus dispositivos básicos funcionando por horas. E se você tiver um meio de carregar esse equipamento novamente, como um painel solar, vamos dizer assim, até mesmo o seu carro, usando como um gerador a combustível, ou mesmo ter um gerador a combustível, você pode recarregar para usá-lo novamente e ir mantendo os seus dispositivos. Em situações de emergência, a intenção é manter o básico, é manter coisas essenciais. Claro que se você pegar um equipamento mais potente, você vai conseguir manter equipamentos por mais tempo. Você vai ter uma autonomia maior de bateria. Esse aqui é o Elite 30, 600 watts, que é a potência máxima, e 288 watts hora de bateria disponível. Mas você tem modelos da Bluette que são mais encorpados, mais arrojados, com mais potência e com mais tempo de bateria disponível. Aí é questão de quanto você quer investir. Tem link na descrição para você conhecer esse aparelho da Bluette e conhecer os outros modelos. Recomendo, conheça os outros modelos. E é claro, faça um cálculo, como eu mostrei para vocês aqui, é um cálculozinho simples. Faz um cálculo simples de quanto mais ou menos você precisaria de um banco de energia para suprir as suas necessidades, mas claro, considerando o básico. Se você quer manter uma geladeira ligada, por exemplo, grande, normal, um aparelho desse aqui pode até dar conta, com 600 watts, pode dar conta tranquilo, uma geladeira de 150 watts. Claro que daí tem outras coisas a considerar, como por exemplo, o pico de partida, que equipamentos como geladeira que tem motores, tem o chamado pico de partida, que a hora que você liga ela, ela vai consumir, vai dar um alto consumo, né, em watts, e depois ela vai normalizar. Então, por exemplo, vamos supor que uma geladeira consome 150 watts. Quando você liga, ela pode chegar a 500 inicialmente, depois ela vai normalizar. Um aparelho desse aqui, ele vai manter por algum tempo, você faz o cálculo. Se você quiser algo que mantenha por mais tempo, aí você vai precisar de um aparelho com mais horas, com mais watts hora. E é claro que a potência seja compatível com tudo aquilo que você quer ligar, com os equipamentos que você deseja ligar. A questão é, para não comprar errado e para comprar algo que funcione e até mesmo entender o que funciona para você, você deve conhecer os equipamentos, fazer o cálculo do que você precisa e aí sim você começa a ter um plano de suficiência energética para situações de emergência. Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Esse aqui é um exemplo de um equipamento que pode ser útil, pode servir, pode ajudar você em situações de emergência. Tem link na descrição. Conheça aí o equipamento, conheça os outros equipamentos e dê uma analisada. É um investimento que pode fazer diferença na sua preparação. Não chega a ser um equipamento obrigatório, mas sim é um equipamento que faz diferença para situações de emergência.